Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um IZR vídeo. E no vídeo dessa semana, um vídeo comemorativo aí, porque nós chegamos no vídeo de número 50. É isso aí, 50 vídeos aí no YouTube para você aprender mais sobre R, sobre linguagem, sobre gráficos, sobre diversas análises. Estamos aí no vídeo 50. Então vamos lá, no vídeo dessa semana eu trouxe um assunto, talvez não seja assim para todo mundo, provavelmente não é, mas que já tinham me pedido, que é a RLQ. A RLQ é uma ordenação canônica, a gente pode dizer que é canônica, baseada em correlações, ela é baseada na análise de coinércia, né? Eu vou deixar o link do vídeo da análise de coinércia aqui na descrição do vídeo, para se você quiser assistir ele antes. E essa análise ela serve para quê? Dentro da ecologia, nós temos a ecologia funcional, que ela é uma área de estudo que tenta entender aí a relação dos atributos funcionais, né, tanto ecológicos quanto comportamentais das espécies, com questões ambientais, né, as condições do ambiente onde essas espécies vivem. E a RLQ ela é uma análise que foi criada para ver diretamente essa relação entre o atributo funcional da espécie e a condição ambiental, ok? Então nós vamos ter aí, temos uma matriz de condições ambientais, de variáveis ambientais, e uma matriz de atributos da espécie. Como que nós vamos relacionar essas duas matrizes, sendo que numa eu tenho atributos funcionais e as espécies, e na outra eu tenho as condições ambientais de cada amostra, cada ponto amostral, cada região, cada local, né? Como que eu vou fazer isso? A RLQ vai fazer esse tipo de associação usando um método de ordenação canônico simétrico, né? Aqueles que envolvem correlações entre as matrizes, e vai relacionar essas duas matrizes de dados. Não vou dar spoiler como ela faz isso, porque eu vou falar disso no vídeo que você vai assistir agora, ok? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, já curte agora no início aqui o vídeo, que às vezes no final a gente acaba de assistir, já esquece, vai fazer outra coisa. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrito, e compartilha esse vídeo aí para o pessoal aprender mais sobre RLQ, que é uma análise bem interessante aí para quem trabalha com ecologia funcional, diversidade funcional, ok? Então vamos lá para o vídeo. Então a ideia da RLQ, né, depois você já vai saber por que é esse nome, né, é relacionar então os atributos funcionais com as condições ambientais. Então, a teoria de nicho, né, ela prevê que as espécies vão se estabelecer em ambientes nos quais suas características comportamentais e ecológicas se adaptam, né, a esse ambiente. E a ecologia funcional, para quem não conhece, é uma área do conhecimento dentro da ecologia que é dedicada ao estudo dessas relações entre os atributos funcionais das espécies e as condições ambientais. Então, com essa ideia, né, de relacionar os atributos funcionais com as condições ambientais, a gente tem uma matriz onde eu tenho variáveis ambientais em diferentes sites e eu tenho atributos funcionais para um determinado conjunto de espécies, né? Então, como que eu vou relacionar essas duas matrizes de dados, né? Se eu não tenho atributos funcionais aqui, não tenho espécies aqui, eu também não tenho variáveis ambientais aqui e não tenho sites aqui, né? Eu simplesmente vou naquele ambiente, coleto, meço, né, variáveis ambientais em determinados pontos, que eu coletei espécies e eu faço uma lista de atributos funcionais dessas espécies. A matriz de comunidade, né, ou a matriz de espécies por sites, né, por locais de amostragens, é que vai fazer essa ligação entre os atributos funcionais das espécies e as condições ambientais do ambiente. Uma matriz de comunidade, né, que pode ser tanto de abundância de espécies quanto de presença e ausência. E através dessa ligação, né, eu tenho espécies nessa matriz e tenho espécies nessa matriz de atributos. Eu tenho sites na matriz de comunidade, que também são os mesmos sites das matrizes de variáveis ambientais. Então, com essa ideia, né, foi proposto o método da RLQ, inicialmente lá em 1996 por Doledek, né, e colaboradores, onde ela consiste inicialmente de uma ordenação, que é a RLQ, né, que é uma ordenação baseada numa análise de coinércia. Já vou colocar no link da descrição desse vídeo o vídeo para análise de coinércia, se você não conhece a análise, é uma análise canônica baseada em correlações, e aí você pode assistir lá e conhecer mais análise de coinércia.
E essa análise, né, essa ordenação RLQ, ela permite a visualização da estrutura conjunta dessas três matrizes de dados que eu mostrei antes. Matriz de dados ambientais, matriz de comunidade, né, das espécies pelos locais, pelos sites, e a matriz de atributos funcionais dessas espécies. E é seguido de um teste global simples que a gente vai ver ali no R mais para frente. E aí depois, em 1997, Legendre e colaboradores, né, e depois o Dre e o Legendre em 2008 também revisitaram, eles criaram esse método complementar, o chamado Fourth Corner, que ele consiste numa série de testes estatísticos usados para verificar as relações de cada atributo funcional com cada variável ambiental. Então vai sendo feito quase que testes para a par ali, e ele vai retornar quem está relacionado com quem, ou qual é o tipo de relação que existe, né? Então, são métodos complementares, ok? A ordenação, RLQ e depois o fourth corner. Então, as matrizes envolvidas, eu já dei o spoiler antes, né? Nós temos aqui uma matriz de variáveis ambientais nos sites, né? Que é chamada de matriz R. A matriz de espécies por sites, a matriz de comunidade, que pode ser de abundância ou presença e ausência, que é chamada de matriz L. E a matriz de atributos funcionais, os traits, né, de cada espécie, que é chamada de matriz Q. Por isso eles deram esses nomes de RLQ, né, para cada matriz, e aí ficou o nome da análise, RLQ. Essas matrizes também podem ser chamadas a L de matriz a Q, a matriz dos atributos, de matriz B, e a matriz de variáveis ambientais, que é a matriz R, também pode ser chamada de matriz C. E aqui nós temos o seguinte, então. Na matriz R, nós temos M sites versus M variáveis ambientais. Na matriz L, nós temos N sites versus P espécies. E na matriz Q, nós temos P espécies versus S traits. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque por trás disso, a gente não vai entrar, né, nessa parte matemática, mas existe toda uma álgebra matricial. E é essa condição de ter os sites aqui, ter os sites aqui, ter as espécies nessa e ter as espécies nessa, é que vai possibilitar a gente fazer a relação entre as três. Se a gente organizar essas matrizes dessa forma, então nós temos aqui a RLQ, né? Nossa matriz R, de N sites por M variáveis ambientais, nossa matriz L de N sites por P espécies. Aqui nós temos a matriz Q transposta, que é essa Q linha aqui, que nós temos então, nesse caso aqui na transposta, nós temos traits nas linhas, S traits nas linhas e P espécies nas colunas. E a ideia é nós chegarmos na matriz D, né? Essa aqui vamos ser a matriz que vai ser calculada para encontrar relação entre S traits nas linhas aqui por M variáveis ambientais nas colunas, chamada matriz D, né? Eles também chamam aqui de A, B, C, e essa aqui é a matriz D. Então, é daqui que saiu o nome, né, para o método que vai testar estatisticamente, né, criado lá pelo Legendre, depois aprimorado por ele mesmo e pelo Stephen Dre, que é o fourth corner, né, que seria o quarto canto aqui, né, que estava faltando aqui, onde eu não tinha nada, agora eu tenho essa matriz D. Então, aqui vocês vejam que, transpondo a matriz Q, eu tenho aqui os atributos nas linhas e as variáveis ambientais nas colunas. Eu tenho aqui aí a álgebra matricial vai conseguir chegar nessa matriz resultante. Vamos para o R aqui. Então, apresentada essa primeira ideia, né, das matrizes e da ideia conceitual do teste, né, nós vamos ver agora aqui a aplicação da RLQ na prática. E no próximo vídeo, eu não queria fazer um vídeo muito denso, muito grande, então eu reparti ele em dois. Aí no próximo vídeo nós vamos avançar um pouco em algumas questões conceituais do Fourth Corner e ver a aplicação dele. Então agora vamos prosseguir aqui com a RLQ. Esse script eu adaptei do livro do Boca, de colaboradores, né, o Numerical Ecology with R, a segunda edição da Springer. A gente vai usar o pacote ADE4, então você pode instalar com o comando install.packages. Eu só vou carregar ele aqui. E aí, nesse exemplo, eles não usam, né, para quem conhece esse livro, né, acompanha aqui também os vídeos que eu
fácil de multivariada, geralmente a gente está usando aí o Dolbus Data, né? Mas eles não usam o Dolbus Data. E aí eles vão usar um exemplo que é fornecido no material suplementar do artigo do Dre e colaboradores, né, de 2014, lá publicado no Ecology, onde ele trabalha, né, com uma base de dados, né, que ele quer descrever, eles procuraram descrever a relação, né, a resposta dos atributos de plantas em um gradiente de derretimento de neve lá nos Alpes franceses. Então, a principal questão do trabalho é o quanto a duração do derretimento da neve, com todas as suas consequências, impacta as gramíneas alpinas e avaliando isso através dos atributos funcionais das espécies das plantas. Então, essa base de dados está dentro do pacote ADE4, você pode acessar com esse comando aqui, data aravo, né? E aí ele vai carregar uma lista, né, de 4 elementos, list of 4, né? Se a gente olhar aqui names, se você digitar aravo aqui, vai aparecer um monte de coisa, você não vai conseguir ver nada. Se a gente digitar names aravo, vai aparecer os elementos da lista. Então eu tenho a matriz de espécies, SPE, a matriz de variáveis ambientais, ENV, a matriz de atributos, traits, e a matriz, ou uma lista, na verdade, né, um vetor, com os nomes completos da espécie. Se você quiser consultar os nomes completos, vai ter aqui. Vamos dar uma olhada nas dimensões de cada matriz. Então, eu tenho aqui aravo, cifrão SPE, com o comando DIN, eu vou ver as dimensões, a quantidade de linhas e colunas da matriz de espécies. Eu tenho 75 linhas, ou seja, eu tenho 75 sites, né, ou amostras, por 82 colunas, que são 82 espécies. Então, eu vou ter aqui a abundância de 82 espécies em uma escala de 0 a 5, uma escala usada na parte de ecologia vegetal, né? Eles usam algumas escalas que como é que se diz? Cria essas escalas, né? São escalas de medidas que usam muito para plantas aí. Nesse caso aqui ela vai de 0 a 5. Aí se eu der um DIN aravo traits, eu vou ver o tamanho, né, da matriz de atributos funcionais. Eu tenho 82 linhas, ou seja, eu tenho as mesmas 82 espécies, né, por 8 colunas, que são os 8 atributos funcionais. Nesse caso aqui, deixa eu até mostrar aqui, que eu acabei não botando, str aravo traits, são todos atributos funcionais numéricos, né? Tem aqui altura, ângulo, área, esse spread aqui, não sei o que é, TIC também não sei o que é, o SLA depois a gente vai ver, depois a gente vai ver lá na interpretação mais baixo, tem aqui a quantidade, a massa de sementes, enfim, tem várias variáveis. Eu não vou entrar assim na parte ecológica do trabalho aqui, obviamente, que a minha ideia é mostrar a aplicação da RLQ. Quem quiser, no final do script eu botei as referências, pode pegar o artigo do Dre lá e ler o artigo, entender melhor. No material suplementar tem todo o exemplo mais explicadinho. E aí, se eu olhar aqui o aravo ENV, eu vou ver aqui as variáveis ambientais. Então, eu tenho 75 linhas, que são as mesmas 75 observações, 75 sites, né, da planilha de espécies, por 6 colunas, que são as 6 variáveis ambientais que eu tenho aqui. Olhando o SDR, eu tenho 6 variáveis ambientais quantitativas, essa aspect, slope, FISD e ZOUGD. E tenho, não, desculpe, a SNOW, né? E aí a ZOUGD e a FORM são 2 variáveis ambientais qualitativas. Ok, o interessante, importante a gente saber isso, para a gente saber qual é a ordenação que a gente vai usar agora no próximo passo. Então, o primeiro passo para fazer a RLQ, nós vamos fazer algumas análises chamadas preliminares, porque nós vamos fazer uma ordenação de cada matriz de dados individualmente. Então, a primeira que a gente vai ordenar vai ser a matriz de espécies. Tá? A gente precisa fazer nessa ordem, já vou explicar por quê. Para esse caso aqui, seguindo o exemplo, eles usaram uma análise de correspondência, a CA, né, para ordenar a matriz de espécies, que é a matriz L. E se a gente dá uma olhadinha nela aqui com o view, é uma matriz de espécies de comunidade, né, normal, como a gente está acostumado. Ó. Os sites aqui com seus códigos, as colunas são as espécies, também estão com códigos, e aqui tem as abundâncias, né, na escala de 0 a 5. Ok, então vamos fazer uma ordenação aqui usando a CA, e aí a gente vai usar as funções para ordenação do pacote ADE4. Ele tem várias funções para fazer essas ordenações, que são as DUD, né? DUD COA faz a
a análise de correspondência, tem as DU de PCO, que faz a análise de coordenadas principais, tem a DU de PCA, que faz a PCA, né, a análise de componentes principais. Já vamos ver as outras aqui. Então, eu vou usar a DU de COA, coloco aqui a minha matriz de dados, que é Aravo cifrão espécies, né, que é a matriz que está dentro da lista Aravo. E esse scanf aqui é para ele não plotar Vou botar true aqui, você já vai ver o que ele faz. Ó. Vou botar true, ele vai fazer um plot aqui dos salto valores. Aqui, mas não quero saber isso, ele vai pedir aqui número de eixos. Deixa false, a gente não precisa ver isso agora. Então, simplesmente ele faz análise, fez a ordenação e cria um objeto aqui, a FCL Aravo. Ok. Aí, para as variáveis ambientais, eu vou usar, que eles usaram no exemplo, né? Até eu não conhecia antes de ver esse exemplo, né? Antes de trabalhar com a RLQ. Eles têm no pacote ADE4, tem essa Hill-Smith Analysis, que é uma PCA especial para matrizes de dados mistos, como é o caso dessas variáveis ambientais aqui da Aravo, né? Que tem variáveis quantitativas e qualitativas. Então, nossa matriz das variáveis ambientais é R, né? A gente olhar novamente aqui, a gente tem variáveis numéricas e variáveis qualitativas, né? Fatores. Então, a gente vai usar a função DUD-Hill-Smith e vai ordenar essa matriz, né, de variáveis ambientais que a Aravo cifrão env. E aí, como eu falei ali antes, né, por que a gente tem que fazer a ordenação de espécies primeiro? Porque eu preciso equalizar os pesos das observações, que no caso aqui são os sites. E isso eu vou fazer nesse argumento row.w, e aí eu vou usar já um resultado da ordenação das espécies, né? Aqui tem o objeto, aqui é a FCL Aravo, cifrão LW. Esse resultado aqui, que são? Eles são os pesos dos sites, né? Que são as linhas, no caso aqui, da análise de correspondência. Então, para cada site, ele dá desse peso, né, esse weights, e aí esse valor eu tenho que colocar nesse row W da ordenação de env, né? Independente da função que eu usar aqui, eu tenho que colocar esse row W aqui. Então, eu preciso ter feito antes a ordenação das espécies para poder ter esse resultado. Legal, então já fizemos duas, agora vamos para a próxima matriz, a próxima e última, né? E aí, no exemplo aqui, eles, como todos os atributos funcionais são numéricos, eles aplicaram uma DU de PCA, né? Aplicaram a função DU de PCA, que faz uma análise de coordenadas principais aqui dentro do ADE4, né? Então, todos os dados quantitativos é possível fazer uma PCA. Se você tem uma matriz, é muito comum, né, a gente ter uma matriz de traits ou toda qualitativa ou mista, né, com dados qualitativos e quantitativos, você pode usar a DU de Hill-Smith, por exemplo. Tá? Também tem a DU de PCOA, né, que talvez desse para usar, e tem que ver, eu não me lembro agora, acho que eu não mexi com isso, eu usei a DU de Hill-Smith no trabalho que eu fiz, que a gente fez a RLQ. Acho que a gente usou a DU de Hill-Smith direto. Mas tem a DU de PCOA que talvez dê para usar como uma matriz de Gauer, de associação de Gauer, né, aplicada aí a dados mistos. Mas aí tem que ver, tem que testar, eu não testei isso. Mais fácil e direto que seria usar a DU de Hill-Smith mesmo. Então vamos lá, voltando aqui, então só novamente olhando aqui, eu tenho os traits todos numéricos, né, números numéricos e números inteiros. Então vamos usar a função do de PCA, coloque aqui o Aravo cifrão traits, que tem a matriz de traits dentro da lista Aravo, né? E aqui o row.w, o que eu vou usar? Eu vou usar também para equalizar o peso das observações, só que nesse caso as observações da matriz de traits são as espécies. Então eu vou usar o Aravo, o AFCL Aravo, CW, que são os weights, né, os pesos das colunas, que são no caso aqui as espécies. Ó. Então todas as espécies têm os seus pesos. Então, cuidado aqui que na matriz de variáveis ambientais as linhas são os sites, então a gente usa o LW aqui, e na matriz de traits, de atributos, né, as linhas são as espécies, então tem que usar o CW. Tá? Então vamos rodar ele aqui. Pronto, estou com as três ordenações, ó, até botamos aqui RLQ aqui, né, para saber quem é quem. E aí vamos para a análise RLQ mesmo, né? Aí no pacote ADE4 tem a função RLQ,
E aqui tem os argumentos, ó, do de R, que a gente vai entrar com a matriz, com a ordenação da matriz R, que é a CPR aravo, que é o objeto que guardou a ordenação das variáveis ambientais. Do de L, que é das matrizes de espécies, então tem o AFCL aravo aqui, a ordenação da matriz de comunidade, né, de espécies, e a do de Q, que é a CPQ aravo, nesse objeto aqui, que é a ordenação dos traits aqui em cima. Todos eles têm esse scan F, a gente deixa false para ele não gerar esse gráfico aqui, que não tem necessidade de gerar agora. Então a gente coloca aqui, faz a RLQ, ele fez a ordenação, fez aqui a análise de coinércia com essas 3 ordenações. A gente pode abrir uma janela gráfica aqui, porque sai um gráfico com bastante informação. Eu uso Windows, botei de 12 por 9 polegadas. Quem trabalha com macOS pode usar a função Quartz, e quem trabalha com Linux pode usar a função X11. A gente aplica aqui um plot no RLQ aravo, que é o objeto, né, que a gente criou ali, a análise. E ele me surge aqui esse gráfico grande aqui com vários resultados. Então, nesse primeiro resultado aqui, nesse primeiro plot, né, ele faz um plot das observações, né, dos sites. Então, tenho todos os sites aqui ordenados. Nesse segundo do lado, eu tenho um plot, né, a ordenação das espécies. Então, tem todas as espécies aqui. Aqui eu tenho o plot das variáveis ambientais. E aqui eu tenho o plot dos atributos funcionais. Ele ainda mostra aqui um gráfico de barra com os autovalores. O autovalor do eixo 1 é bem maior. Aí ele mostra esse Q-axis, né? E esse R-axis, então é uma projeção, né, dos eixos canônicos no espaço das variáveis ambientais e aqui no espaço dos atributos. Acaba não tendo muito uso na prática, não. Vamos dar uma olhada na interpretação, só uma parte, eu peguei uma parte da interpretação, só para você ter uma ideia assim, de como que a gente olha para esses gráficos todos juntos. Do segundo Dray, né, lá do trabalho deles, eu peguei só uma parte, tá? Então, a gente tem o quê? Ele avaliando a parte negativa, na esquerda do eixo 1 da RLQ. Então, como é que a gente avalia geralmente uma ordenação? Como é que a gente interpreta? A gente lê isso aqui. A gente tem o eixo canônico, né, chamado de eixo RLQ 1, que é o principal aqui, né, o que tem mais variância, né, vamos dizer assim, que é esse eixo horizontal. Então, ele está aqui em todas as 4 ordenações. Então, geralmente, a gente faz o quê? A gente olha na parte negativa esquerda ou na parte positiva, né? Porque as variáveis, as espécies, os atributos, os sites, eles vão estar dispostos ao longo desses eixos, que esses eixos eles vão geralmente representar condições ambientais, representar os traits, representar as espécies que estão ali ordenadas, né? Então, olhando essa parte negativa aqui, nós temos, olhando o plot das espécies, né, a gente identifica algumas espécies aqui. Vou colar os nomes aqui porque eu não conheço, né? Poa supina, Alchemilla pentafilia e a Taraxacum alpineo. Então são 3 espécies que eles se destacaram aqui, que são essas aqui, ó. Taraca alpino aqui, a vulgaris e a poa aqui em cima. Tá? Então são essas 3 que ele destacou. Então elas estão mais para a esquerda, né? Se destacam aqui, saem desse bololô aqui de espécies, né? E aí ele olha lá para baixo, no plot dos traits, ó, eu tenho aqui atributos que estão mais destacados e mais projetados no lado esquerdo desse eixo 1. Eu tenho esse SLA e o NMAS, né? O que é isso aqui? SLA eu nem quis traduzir porque eu podia fazer alguma tradução esquisita. Tem alguém, às vezes, de ecologia vegetal assistindo esse vídeo e já sabe bem o termo, né, o que significa. Então, ele tem aqui o Specific Leaf Area, área específica da folha. Não trabalho com ecologia vegetal, não sei o que é essa variável. Mas alguma coisa que mede ali a área da folha, né? Então, temos as folhas que são, às vezes, muito largas ou folhas muito finas, e isso vai influenciar, logicamente, na área específica da folha, que deve ter relação com absorção de luz, fotossíntese e tudo mais. E aí o NMAS é o Mass Based Leaf Nitrogen Content. Então, conteúdo de nitrogênio, né, que a folha absorve ou que armazena, alguma coisa desse estilo aí também, eu imagino que seja isso. Então, essas 3 espécies que têm esses atributos funcionais, né, tem
um alto valor, né? Aqui a gente está com atributos numéricos, né? E também são plantas com baixa altura e baixa massa de sementes reduzida, que é representada pelo e massa de sementes reduzida, né? Que é representada pela variável seed. Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. Então, para o lado ao contrário, ó, nós temos a altura, aqui o height, e o seed. Então, a gente tem aqui essas três espécies, elas têm bastante, vamos dizer assim, do NMS, do SLA, e são plantas baixas e com pouca massa de sementes. Ok? A gente já consegue ver essa relação direto aqui. E ok, e a relação com as variáveis ambientais? Essas espécies são encontradas principalmente, aí a gente olha lá nos spots dos ambientes, em habitats com derretimento tardio, que é representado pela esse nível da variável categórica form, né, o form 5, ok? Então a gente consegue ver uma relação direta entre elas e estão, né, ele até não fala que aí é interpretação minha, mas são espécies que provavelmente foram mais encontradas nessas amostras que estão aqui, né? Da R38, 36, 68, 67. Ok? 65, provavelmente a vulgar estava aqui, né? Então a gente com uma ordenação dessa a gente consegue fazer já uma associação boa, né, entre todas essas variáveis. Da mesma forma, eu não peguei aqui a interpretação dele, mas nós temos espécies como essas aqui, nessa ponta contrária, que elas vão estar foram mais encontradas nessas amostras, que tem essas condições ambientais e que tem esses atributos funcionais. Então, esses atributos funcionais são mais altas, tem mais massa de sementes, eles estão mais relacionados a essas condições ambientais aqui, maior FISIO-D, nível Form 3 e 2, né? Então o derretimento não é tão tardio assim, provavelmente. Então a gente vai conseguindo ter essa relação bem interessante aqui entre os atributos e o ambiente. Ok, e aí nós podemos extrair alguns resultados numéricos, né? Às vezes é interessante a gente ter algum resultado numérico. O primeiro deles aqui a gente tem esse Traits by Environment, Crossed Table. Eu deixei o nome em inglês aqui, que é uma matriz de correlação entre os atributos e as variáveis ambientais. Então a gente pega aqui esse objeto da RLQ, cifrão tab, né? Ele já dá uma matriz direta aqui, ó. Então eu tenho aqui nas linhas. Meu R dá umas coisas erradas aqui, pronto. Nas linhas aqui eu tenho todas as variáveis ambientais e nas colunas eu tenho os atributos funcionais. Então vamos tentar procurar lá ó, o Form 5 com o NMAS, que é aqui, ó. Form 5 e o NMAS está aqui, ó. Estão os dois para o mesmo lado. Olha, ele tem uma correlação aqui, ó, de 0,75, 0,76. Bem razoável, né? Já com o SID, ó, 0,22 negativo. Eu tenho Form 5 para um lado e o SID lá para o outro. Então, uma correlação negativa, né? O que mais que a gente pode ver? O SLA. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o SLA. Se meu R deixar, porque ele fica maluco às vezes aqui. E eu não consigo subir. Não quer mostrar. Aqui. Consegui. SLA com Form 5 a 0,88. Correlação bem alta. Vamos ver uma outra aqui. Form 3 com height. Form 3 com height 0,23. Também é positiva, estão os dois para o mesmo lado, né? Se eu olhar a Form 3 com SLA, menos 0,32. Eles estão, a correlação é baixa e lá para o outro lado. Então aqui eu consigo tirar uma parte numérica aqui dessas relações entre as variáveis com essa tabela. Aí aqui tem um comando para a gente ver o percentual da coinércia para cada eixo, né? Que é, no caso, numa análise de coinércia, que está por trás aqui da RLQ, é a explicação dos eixos. Então a gente usa aqui os autovalores, isso aqui são os autovalores da RLQ, de cada eixo canônico, e aqui a gente faz uma soma dos autovalores para eu ter a inércia total, né? Que é a variância total. E é isso, os autovalores divididos pela variância total, vezes 100 me dá o valor percentual de explicação de cada eixo. Ó, vejam como estava aquela barra lá bem grande, né? Essa barra aqui é do eixo 1, canônico 1, ó, 86% de explicação. Explica bastante o eixo 1, o 2 um pouquinho, os outros bem pouco.
Aí eu tenho aqui também correlações ponderadas dos eixos em relação às variáveis ambientais. Então tem aqui uma conta de multiplicação de matrizes, né, que é esse símbolo aqui, percentual vezes percentual, né, o asterisco. Então eu tenho que transpor essa matriz, vamos ver que matriz é essa aqui, ACPR, né, tab. Eu tenho aqui os valores, deve ser de correlação dos sites pelas variáveis ambientais. Então eu transponho ele, multiplico pela diagonal do LW aqui. A diagonal principal deve representar a variância. É tudo zero, então tem que ver a diagonal quem é. E aí multiplica por esse aqui das variáveis ambientais lá da RLQ, ele vai me dar essas correlações. O que importa para a gente aqui o quê? A relação de cada variável ambiental com cada eixo canônico aqui, 1 e o 2. Então eu tenho aqui vamos ver aqui o form 5. Ó. Ele não é uma correlação, né? Porque é um valor, ele passou de 1 aqui. Ele é um valor que está mostrando que com o eixo 1 ele tem uma relação negativa alta, né? 1,79. O form 5 está aqui. E com o eixo 2 a relação dele é baixa, porque a projeção do form 5 no eixo 2 é bem baixa, né? O que mais? Vamos pegar alguém, o height aqui no eixo... O height... Não, height é... Não, height é atributo, depois a gente vê no próximo. Quem o form 3 aqui, ó. O form 3 já tem um valor alto no eixo 1 positivamente, 0,74. No eixo 2 é baixinho também. Ó, usou Zogder No. Olha, é bem alto no eixo 2, ele está bem projetado aqui. O form 4, ele é bem projetado no eixo 2 também, 1,23. Então aqui a gente consegue ver com relação aos eixos cada variável ambiental, a importância delas em cada eixo, né? E aqui o mesmo para os atributos funcionais aqui embaixo, né? Só muda aqui que aqui eu tinha a CPR, que eu tenho a CPQ, os valores dele, e aí uma relação dos eixos canônicos lá ali, MQ, né? Ele mostra a mesma coisa, só que agora para a variável, para os traits, né? Então o height, ó, ele é bem relacionado com o eixo 1 positivamente, o NMAS com o eixo 2 negativamente. O que mais aqui? Vamos ver, o angle, ele está bem relacionado com os dois eixos, ó. Olha a posição dele aqui, o tick também. Tem um aqui que não está aparecendo direito aqui, que ele é bem relacionado com o eixo 2 negativamente. Vamos ver se a gente acha ele aqui. É a área. É a área que está escondidinho aqui, ó. A área que tem 0,85 negativo, porque está para baixo. Então aqui eu consigo ver essas relações, né? Quais são as variáveis e suas relações com os eixos, né? A importância. Elas estão são variáveis importantes na formação de cada eixo. Você consegue descrever melhor os eixos. Então esse aqui é o eixo da altura, pelo outro lado do SLA, né? O SLA está aqui também, menos 0,89. O eixo 2 é o eixo do ângulo, com a área, na posição, né? E a gente consegue relacionar isso dessa forma com as variáveis ambientais também, com esses valores que a gente obteve, né, ali. E a gente pode gerar esses gráficos separadamente, né? É bastante, às vezes, complicado ver esses gráficos assim. Então a gente tem essas funções aqui, ó, por exemplo, s.label. Eu só quero que apareçam os nomes, não quero que apareçam as setas. Então eu uso s.label. Vou abrir uma janela gráfica nova aqui. 12 por 12. Então, se eu botar aqui RLQ Aravo LR, ele vai me mostrar só a projeção dos sites, né? Aí eu posso, isso aqui é como está aparecendo lá no outro, né? Eu posso tirar esses boxes aqui, que às vezes ajuda um pouco. Então eu boto aqui boxes false e vou tirar essa grade atrás também, grid false. Já fica o gráfico um pouco mais limpo. Se eu quiser, eu posso tirar os eixos também, add axis false. Vai ficar um gráfico bem limpinho, só com as posições dos sites. Se eu quiser os scores das espécies, ó, eu uso o LQ aqui, ó. Já botei boxes false, usei o S-label ainda. Então já fica mais fácil de ver algumas espécies que estavam muito sobrepostas e os boxes atrapalhavam, né?
Variáveis ambientais, aí eu quero variáveis ambientais com setas, então vou usar o S-Arrow, função S-Arrow, L1, as variáveis ambientais. Da mesma forma, ele bota com os boxes, às vezes os boxes podem atrapalhar, nesse caso até que não atrapalha muito, mas se eu quiser tirar, eu posso botar boxes false. Então eu obtenho aqui só as variáveis ambientais, sem mais nada, né? Então eu posso ter só variáveis ambientais. Se eu quiser ver os traits, posso usar o S-Arrow também com os traits, ele mostra lá com as setas, né? C1 é o objeto da RLQ, C1 eu tenho os traits. Ó. Também aparece com o box, eu posso tirar o box, posso tirar o grid. Então eu tenho a projeção dos traits. E aí eu consigo combinar. Então se eu quiser combinar variáveis ambientais com os traits, para ter uma figura assim, eu não quero mostrar espécie, vou mostrar com variável resultado suplementar, quero mostrar aqui os traits com as variáveis ambientais, né? Vai ser a minha figura principal. Posso fazer um S-Arrow das variáveis ambientais, L1, tirei o boxes e tirei o grid, tá? Fiz ele mais limpo. Aqui, deixei o box em volta, e aí coloquei os traits sem boxes, sem grids, sem axes, e aí eu coloco aqui add.plot igual a true, e aí ele vai fazer o plot junto, ó. Colocou os traits junto com as variáveis ambientais. Tá? Ainda é um pouco limitado, eu tentei ver para mudar cores aqui, mas não consegui, mas já dá um gráfico rápido assim para você conseguir ver tudo junto, né? Ok? Então dá para a gente mexer um pouco nessa parte gráfica com essas funções aqui do próprio ADE4. E aí, para finalizar, tem o teste global que eu mencionei lá na parte inicial da aula, né, que a gente usa essa função handTest aqui. Coloca aqui o RLQ Aravo, o número de repetições, ele faz umas iterações dentro. E esse model type eu vou falar mais dele no próximo vídeo. Tá? Tem alguns tipos de modelo que são usados, aqui eles usaram o modelo 6, depois eu vou falar isso no próximo vídeo, porque é quando eu vou falar mais do fourth corner. Então a gente faz ele aqui, e aí ele vai dar esse resultado aqui. Ó. Ele dá Model 2 e Model 4, né? E, na verdade o modelo 6 ele junta esse modelo 2 e o 4, que a gente vai ver isso tudo no próximo vídeo, e ele faz um teste aqui e ele dá um valor de P. O que a gente precisa saber até agora, então? Por enquanto, a gente precisa saber que a rejeição dessa hipótese nula, ele está fazendo um teste de hipótese, e a rejeição dessa hipótese nula aqui significa que a relação da matriz L, que é a matriz de espécies, com a matriz Q, que é a matriz de atributos, e a relação da matriz R, que é a matriz de variáveis ambientais, com a matriz L, que é a matriz de espécies, é significativa. Tá? Esse seria o primeiro passo. Assim. A gente precisa saber se essas relações existem. Né? Se, por exemplo, eu tenho um conjunto de variáveis ambientais que não representa em nada aquela comunidade de espécies, ou seja, que não desse significativo, né, aceitar essa hipótese nula, essa análise toda estava inválida, né? Não adianta nada eu querer relacionar os atributos das espécies com variáveis ambientais que não tem nada a ver com aquela comunidade, né? Ou se eu tivesse implementado uma matriz de atributos que não tem nada a ver com aquelas espécies, também não tivesse dado significativo. Ok? Então, mas por enquanto aqui, para quem conhece lá RDA, CCA, tem aquele teste global que a gente testa se tem relação entre a matriz de variável resposta e a matriz de variável explicativa, é mais ou menos essa ideia que é feita aqui, mas ele está testando a relação do L com Q e do L com R. O L é a matriz que liga as duas, né? Então é importante que ela tenha uma relação com essas duas matrizes. Ok? Então é isso, a gente vai ver mais sobre os testes estatísticos da RLQ, que é o método fourth corner, que é o outro passo, né? Então é complementar, é importante fazer também, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muita coisa. Acho que o vídeo já tá de bom tamanho. Coloquei aqui as referências ao do Drake, que é a referência desse exemplo, né? Se você quiser se aprofundar mais no exemplo, entender mais, tá aqui a referência do Drake, na Ecology, tá de 2014, e aí tem a referência a inicial lá do Doledek, de 1996, e ele apresenta a RLQ pela primeira vez. Depois tem a primeira do Legendre, né, e colaboradores, que é do Fourth Corner, né, primeira que ele lança, e depois a do Drake com Legendre em 2008, onde eles revisitam, né, o problema do Fourth Corner e aprimoram o método. Ok? Então é isso. Vamos para os fechamentos aqui. Bom, isso aí. Você já aprendeu agora o que é a RLQ, mais ou menos o que ela faz, né?
e a implementar ela no R. E não é tão difícil, né? E a ideia por trás da RLQ é bem interessante. No próximo vídeo, então, como eu falei, nós vamos continuar para ver a parte complementar da análise, que é o Fourth Corner, né? Que é essa série de testes estatísticos que vai testar a relação de cada trait, né? De cada atributo com cada variável ambiental. Então, também é uma parte bem importante da análise. Eu separei porque senão ia ficar muito grande esse vídeo, ele já ficou grande, né? A gente explicar com calma, não ficar correndo, atropelando tudo. A ideia aqui não é essa. Então, separei em 2 vídeos, na próxima semana já sai o outro. Depois você já fica com os 2 aí, você pode criar uma playlist aí de vídeos, de atributos funcionais, de análises de ecologia funcional, aí já salva os 2 vídeos depois na sua playlist, ok? Então é isso, se gostou e não curtiu ainda, já curte agora, dá o seu joinha, compartilha aí com quem você conhece aí que acha que é interessante, né? Que precisa, né, aprender esse conteúdo. Se inscreve aí no canal e se você quiser comentar, né, alguma coisa, eu não entendi bem isso, eu não entendi aquilo, ou quer complementar alguma coisa aí, me ajuda aqui nos comentários. E toda essa sua participação no vídeo, curtindo, compartilhando, salvando em playlist, comentando, mostra para o YouTube que ele é um vídeo relevante, então isso ajuda o canal aí e ajuda todo mundo a receber esse vídeo, né? Porque o YouTube ele vai distribuir mais esse vídeo aí se ele vê que o vídeo é relevante, ok? Então um abraço, até a próxima semana, obrigado pela sua atenção.